desmascarando as mentiras, subjugando cada pensamento. Infelizmente, muitos crentes contemporâneos desconhecem as campanhas maliciosas lançadas pelo inimigo, que os escravizaram eficazmente ao longo dos anos, inundando-os com baixa autoestima, ódio próprio, culpa, distúrbios alimentares, perversões, medos desordenados e uma variedade de hábitos estranhos e vícios. O propósito destas mensagens é expor as mentiras do inimigo e ajudá-lo a discernir com clareza absoluta suas táticas enganosas e manipuladoras. Essas falsidades desmoronarão como um castelo de cartas no momento em que você reconhecer sua verdadeira identidade em Cristo. As armas nesta guerra não são físicas nem naturais. Elas residem na verdade da palavra de Deus. São poderosas e capazes de derrubar e destruir qualquer fortaleza construída através de desinformação e crenças equivocadas. A maneira de demolir essas fortalezas em nossas mentes é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10 versículo 5. Na minha juventude como crente, ensinaram-me que era minha responsabilidade submeter todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. Tentei fazê-lo por anos, mas acabei mais oprimido, estressado e culpado do que no início. Ninguém consegue fazer com perfeição cada pensamento obedecer a Cristo. Então, um dia, Deus abriu meus olhos para entender o verdadeiro significado desse versículo. Ele me disse: filho, concentre-se em manter seus pensamentos na obediência a Cristo, e isso será uma poderosa arma para destruir as fortalezas do diabo em sua mente. Quando ouvi isso, foi como se as luzes se acendessem subitamente em minha mente. Se a destruição das fortalezas mentais dependesse da captura perfeita de cada pensamento e torná-lo obedientemente perfeito a Cristo, então seria uma receita certa para o fracasso. Os ensinamentos legalistas sempre colocam a ênfase na ação humana, enquanto os ensinamentos da graça destacam como a provisão vem de Deus. A lei coloca a responsabilidade no homem, enquanto a graça coloca o foco no que Jesus fez e continua fazendo em nossas vidas. Esse princípio pode ser aplicado para avaliar qualquer ensinamento recebido. Então, o que significa realmente submeter todo o pensamento à obediência de Cristo? Vamos consultar a palavra de Deus e permitir que ela mesma a interprete. A Escritura nos diz: pois, assim como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5 versículo 19. Isso significa que, através da desobediência de Adão, todos nós nos tornamos pecadores. No entanto, pela obediência de Jesus Cristo na cruz, todos nós fomos declarados eternamente justos no momento em que cremos nele. Deus deseja que direcionemos nossa atenção para a obediência de Jesus, não para a desobediência de Adão. A desobediência de Adão nos conscientiza do pecado e do julgamento, enquanto a obediência de Jesus na cruz nos conscientiza do perdão e da justiça. Isso não significa que não há obediência de nossa parte? Absolutamente não. Quanto mais você crê que sua justiça vem da obediência de Jesus e não de seus próprios esforços, mais viverá inconscientemente uma vida de obediência. Alguns afirmam que aqueles que pregam a graça não pregam a obediência. O que não percebem é que, sob a antiga aliança da lei, a obediência era a base de todas as bênçãos de Deus. Já sob a nova aliança da graça, primeiro Deus nos abençoa e, em seguida, a obediência se manifesta como fruto. Nossa obediência hoje, sob a nova aliança, começa ao escolhermos crer que somos feitos justos pela obediência de Cristo na cruz. Não se trata de obedecer legalisticamente à lei, como muitos tentam reintroduzir na igreja. O apóstolo Paulo descreve nossa obediência como obediência pela fé, Romanos 16 versículo 26, crer corretamente no que Jesus fez para nos tornar justos. Quando cremos corretamente, a graça nos motiva e concede poder para pensar e viver corretamente. Embora já tenhamos ouvido muitas mensagens sobre viver corretamente, muitos pastores lamentam a escassez de uma vida correta entre os membros de suas igrejas. Acredito que isso ocorre porque as crenças fundamentais desses crentes realmente não mudaram.
A palavra de Deus afirma: o justo viverá pela fé. Romanos 1 versículo 17, ou, para expressar de outra forma, o justo viverá pela crença correta. Quando cremos corretamente, liberamos o poder de Deus para viver de acordo. Ao crer no verdadeiro Evangelho, que proclama que somos justos pela obediência de Jesus, ver Romanos 5 versículo 19, viveremos corretamente e os resultados seguirão naturalmente. Em relação à obediência, houve definitivamente uma mudança devido à cruz de Jesus. Sob a antiga aliança da lei, era necessário obedecer antes de ser abençoado por Deus. No entanto, sob a graça, Deus nos abençoa primeiro e, como resultado, a obediência se torna o fruto. Quanto mais crermos corretamente que nos tornamos justos e abençoados pela obediência de Cristo, mais veremos o fruto da obediência em nossas vidas. Glória a Jesus por sua maravilhosa graça.